O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber hoje, nos estúdios da TV PUC, a professora doutora Mara Regina de Oliveira. Mara Regina de Oliveira é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, USP, mestre e doutor em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, desde 1989, onde leciona a disciplina Direito e Cinema na condição de professora assistente doutora. É professora doutora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo desde 2003, onde leciona no curso de pós-graduação as disciplinas a legitimidade do poder sob a ótica do discurso jurídico e sua relação com o teatro shakespeariano. Cinema e Filosofia do Direito, um estudo sobre as relações existentes entre direito, poder e violência no Brasil, e Cinema e Filosofia do Direito, o problema da verdade e da justiça no exercício jurídico do poder. Mara, é um grande prazer recebê-la aqui novamente para conversarmos hoje sobre coisas novas, não é? O prazer é meu, Cláudio. Eu já estive aqui uma vez e tenho acompanhado a evolução do seu programa, do seu projeto, com muita satisfação. E o projeto junto ao curso de Direito também, né? Sim. Que bom, que bom. E é muito bom, né, Mara? É muito bom nós podermos trabalhar assim, conseguir agregar mais cursos dentro do GEP. Estamos expandindo, isso que é importante. Estamos expandindo, graças a Deus. Agora me diga uma coisa, como surgiu a ideia do livro Shakespeare e o Direito, que acabou de ser lançado? Bom, é uma maravilha de livro. Bom, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, pelo seu elogioso prefácio. Essa cópia aqui está diretamente voltada a você. Apesar do livro ter sido Muito publicado obrigado. agora em 2015, na verdade, ele foi concebido no ano de 2000. Em 99, eu finalizei a minha tese de doutorado e ela versou especificamente sobre a temática do poder. Eu me baseei em alguns estudos pragmáticos da comunicação e fiz uma associação com a filosofia do direito. E eu expandi a análise para especificá-la diretamente para a análise do problema do abuso de poder. Em 2000, eu fiz uma viagem para Londres e tive a felicidade de assistir 2 peças de Shakespeare lá, Coriolano e Ricardo II, que foram montadas conjuntamente, pela mesma equipe de atores, pelo mesmo diretor. E era uma apresentação alternada, um dia era uma, outro dia era outra, quer dizer, trabalho muito desgastante e muito sério. E ao assistir as peças, eu tinha defendido o meu doutorado 6 meses antes, não, pouco mais, 8 meses antes, eu percebi, mas qual o sentido dessa conexão? O que esse diretor pensou para juntar Ricardo II e Coriolano? Que são peças que, na verdade, não pertencem exatamente à mesma fase de Shakespeare. Ricardo II é um expoente das peças históricas e Coriolano das peças romanas. Aí eu percebi, tive uma intuição, que era exatamente o problema do poder. E vislumbrei a possibilidade de desenvolver uma aproximação temática daquelas teorias que eu desenvolvi para trabalhar a temática do poder, a questão do abuso de poder e aproximá-las de Shakespeare. E eu, com modéstia, digo que é um trabalho muito pessoal. Obviamente que eu fui recorrer a estudos complementares, e eu nunca tinha pensado anteriormente essa experiência, a trabalhar com Shakespeare. Já trabalhava com cinema, desde que eu iniciei a minha vida acadêmica, mas realmente o insight ocorreu exatamente assistir essas peças. E eu guardo para sempre essa experiência, porque para mim, até hoje, o que alimenta a minha reflexão acadêmica é o contato imediato com a arte. Tanto que eu dou preferência, sem desmerecer a literatura ou eventualmente a música, mas meu campo específico é o cinema e o teatro. E o teatro eu vejo como performance. É óbvio que eu analiso o texto escrito, mas é fundamental para mim que eu tenha um referencial de uma montagem, partindo do pressuposto que existem, obviamente, várias montagens, mas alguma montagem
tem que funcionar como referência, né? E o trabalho foi sendo desenvolvido. O primeiro, na verdade, artigo que eu publiquei foi num site que eu criei em 2005, só que não foi nenhuma dessas duas peças. Eu acabei depois também tomando contato com o Júlio César, né? E acabei vendo mais conexões possíveis. Não é? Então, o primeiro texto que eu escrevi foi em 2005, só que eu publiquei informalmente num site, depois acabei transformando num artigo, não é? E a coisa foi encaminhando. Mas é fundamental dizer que esse trabalho não teria tido resultado sem o contato artístico. Quer dizer, eu não fui numa sala de aula estudando Shakespeare, Claro. que, na verdade, eu tive um insight. Né? Foi um site artístico. Eu cheguei, inclusive, a comentar depois com alguns atores que eu até acompanho em outras peças. Eles acharam a ideia extraordinária, foi elogiada. E eu tive a feliz experiência de tomar contato com uma autora brasileira, recém-falecida, que é a Bárbara Eleodora, né, que realmente me auxiliou em termos de pensamento. Não é? Porque a Bárbara Eleodora não faz uma leitura específica sobre a questão do poder, não é? Mas, inclusive, dentro de outras obras que eu pesquisei no âmbito internacional, a visão dela eu acho insuperável, porque não é uma visão puramente acadêmica, né? Porque o risco de você estudar um autor como Shakespeare, que também é um autor, além de muito encenado, estudado, é você ficar replicando somente textos acadêmicos. Não, claro que não. Né? Muita já foi dito, né? Claro. Então, o que me chamou a atenção na visão da Bárbara Eleodora, eu cheguei até a mandar para ela o primeiro dos artigos que eu escrevi, que, na verdade, compõe esse livro também como referência com o Ricardo II, e ela elogiou muito, ela falou, parabéns. Né? E isso, para mim, foi uma resposta de e-mail bem modesta, mas, para mim, é um grande incentivo, porque é uma autora, embora ela tenha também um trabalho acadêmico, um estudo acadêmico, doutorado, mas sim. a experiência ela foi a maior conhecedora de Shakespeare do Brasil, Então, não é? a experiência do teatro é fundamental, né? A vivência do teatro é uma coisa que, para mim, se tornou imbatível, e eu continuo até hoje agregando, se a gente pode chamar essa de metodologia existencial, eu chamo de interdisciplinaridade existencial. Interdisciplinaridade existencial. Né? E esse insight, ser outra vez. Né? Esse insight é uma coisa maravilhosa e muita gente não entende, né? Muita gente olha de fora e não entende isso, fala, nossa... Não pode entender, não pode Né? entender. Mas a própria chama que o livro transmite pode levar muitos a começar a entender. É essa a vontade que você expressa no seu livro, que é para outros acadêmicos saírem um pouquinho do quadradinho, não é? E rumarem para uma relação ensino-aprendizagem mais valorada, não é? Educacionalmente, culturalmente e artisticamente. E há um envolvimento em atividade acadêmica com o tema, Mara? Então, eu realmente levei esse projeto adiante da minha maneira de ser, que é uma maneira séria, né, sem nenhum imediatismo marqueteiro. Né? Realmente levei esse projeto adiante, com calma, e em 2008 eu encontrei um espaço assim, político bom na Universidade de São Paulo, né, no curso de pós-graduação. Lá, o curso de pós-graduação ele é aberto para todos os professores, ao contrário da PUC, né, onde existe um certo filtro, às vezes complexo. Lá, todo professor ingressante ele tem direito a oferecer sua matéria no pós. Lógico que há um processo, né, burocrático de apresentação de disciplina. Claro, de objetivo, de projeto. Mas né? é quase automático, né? E aí eu criei essa disciplina, né, exatamente voltada para o estudo desse tema. É óbvio que essas duas peças, que também compõem o livro, Coriolano e Ricardo II, foram peças matrizes. Né? E aos poucos eu cheguei a desenvolver já. Eu comecei a dar o curso em 2009, propus em 2008, cheguei a oferecer 4 versões do curso, né? Ao longo desses anos. Em todas as versões eu fui ampliando. Né? A abordagem, é óbvio, porque a Bárbara Eleodora mesmo diz, né, que a questão política ela serpenteia toda a obra de Shakespeare. Sim. Mas especificamente nessas peças, né, eu quis fugir um pouco daquelas mais conhecidas, foi estratégia, embora a gente tenha estudado no curso também, Macbeth, Otelo, são peças, Rei Lear, que eventualmente eu também vou estudar.
Não é? Mas, e essa atividade, para mim, acadêmica é muito importante, porque eu só consigo, eu digo, para mim a leitura de texto sozinha não é suficiente. Eu preciso do texto, daí do cinema ao teatro e da aula. Sim. Né? Sim. Porque tudo isso potencializa a minha capacidade de reflexão. Claro. Então, eu realmente não tive pressa em lançar esse livro antes, porque, como eu disse, eu não tenho esse viés que hoje em dia domina muito o nosso cenário, né? Deixa da dominar. urgência. 90% não tem qualidade. Né? Eu tenho que estar segura de que realmente aquela mensagem, ainda que provisória, porque, óbvio, todo pensamento Claro. está É um em aberto. trabalho maduro, É um isso? trabalho maduro. Claro, claro. Né? Mas eu sempre digo isso, sem as aulas é impossível você desenvolver um trabalho interdisciplinar. Claro. Não é? Porque a aula te dá um insight, criação. Exatamente. A interdisciplinaridade é exercida na prática pedagógica. Se não houver prática pedagógica, falta. Nós ficamos no mundo teórico só. E no meu curso, Cláudio, exatamente procuro manter essa linha, essa honestidade inicial. Né? Então, eu incluo textos, né? Que são ou que fazem parte, ou pedaços da minha própria tese. Acho importante você ter um diálogo também com a literatura. Então, por exemplo, a gente trabalha textos da própria Bárbara Leodoro, outros autores afins, que têm uma visão similar, né? Sim. E aí nós fazemos também a leitura dos textos. Então, não é só a leitura do texto em si. Eu acho que tem que haver esse elo de ligação com a literatura. E eu, pessoalmente, me encantei pela Bárbara Leodoro. É maravilhoso. Não é? Porque, às vezes, você vê alguns textos sobre Shakespeare, muito eruditos, que acho que reescreveram a peça, né? É uma questão semiótica, o sujeito reinventou. É possível, eu acho que é uma leitura possível. Eu acho que meio artístico, meio intelectual, acadêmico admite essa abertura. Mas a Bárbara, eu consigo sentir aquilo que ela fala sobre as peças. Eu acho que é verdadeiro. Mesmo a tradução das obras pela Bárbara Leodoro é completamente diferente da dos outros, entende? E quando eu recebi, né, o elogio dela, olha, muito bem, parabéns, Mário, mandei um artigo sobre Ricardo II. Para mim, aquilo foi muito importante. É um troféu, né? Porque ela escreve de forma clara, né? O mundo acadêmico também peca por esse viés de tornar a linguagem penetrável. Então, é uma angústia que eu tenho ao desenvolver... É bonito. É bonito não ser compreendido, né? É ótimo ser compreendido. É bonito não ser compreendido. E no campo interdisciplinar, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, nós vamos ver, você corre vários riscos. Acho que um dos riscos é isso que eu me imponho como meta. Como desenvolver um trabalho interdisciplinar que usa, para a filosofia do direito por si só já é algo teoricamente difícil. Como aproximar isso de outras linguagens, né? De uma forma compreensível, sem cair naquela generalidade também superficial. Não é? Então, por isso que eu digo, só a aula me dá medida, a aula me dá medida. Não, olha, isso que você está realmente pensando, as pessoas conseguem assimilar. Para mim, a aula é medida de que aquilo pode se transformar num texto, que vale a pena transformar em texto escrito. Que ótimo, Mara. Que ótimo. Aí você comprova o ser interdisciplinar que você é, né? Porque a aula que dita medida. E na minha tese, eu já havia desenvolvido um viés interdisciplinar, mas eu confesso aqui sem nenhum pudor, foi intuitivo. Porque eu não cheguei a cursar nenhuma matéria específica quando fiz mestrado ou doutorado de educação. Uma falha, né? Talvez devesse ter procurado, mas intuitivamente eu me encaminhei para isso, né? Porque assim que eu comecei a dar aula, eu me encaminhei, a gente vai voltar a falar isso daqui para frente, com cinema. E aí, quando eu desenvolvi a tese, especificamente, o mestrado foi mais tradicional, mas a tese, eu começo a tese falando de Antígona, e o último capítulo, eu trabalho a questão de Canudos, eu trabalho a história, para tentar mostrar essa temática do poder, do abuso de poder, que é tão presente na nossa realidade brasileira. Sim. Não é? E foi essa premissa que eu parti, mas como Shakespeare refletiu sobre isso também? Claro, claro. Como ele foi extremamente crítico. Não é? E a Bárbara Leodoro destaca que a gente não deve ficar restrita a uma visão só histórica de Shakespeare, mas também deve extrair o que dele permanece atemporal. Que o torna universal. Exatamente. Por que a análise do poder, do abuso do poder, interessa para o Brasil?
Qual a relação de uma peça como Coriolano com o Brasil? Tem Não é? muito. Ou Ricardo II, ou mesmo Júlio César. Ou mesmo Macbeth. Então, eu reconheço, a minha análise é ousada, ela não é uma análise estritamente histórica, que eu acho perfeitamente válida também. Sim, é um viés válido, mas não Mas só. o meu é um pouco mais ousado. Que bom, tanto que a porque análise é aberto e espero que os outros tenham outros olhares sobre as Sem mesmas dúvida. obras, que são riquíssimas. Primeira coisa que eu falo nos meus cursos, esta é uma análise que eu estou desenvolvendo, existem outras. Né? E vamos respeitá-las, né? E vamos respeitar. Exatamente. E quando será o lançamento desse livro? Olha, o livro vai ser lançado agora dia 20 de agosto na Livraria Cultura, às 18h30. Aí na Paulista. Na Paulista, no Conjunto Nacional. Estaremos lá, se Deus quiser. Eu trouxe aqui a cópia para você. Né? Muito obrigado. Cópia autografada. É uma maravilha de livro. Muito obrigado, Mara. Muito obrigado. E como foi concebido o livro Cinema e Filosofia do Direito em Diálogo? Bom, essa... Ela tem 2 lançamentos. Esse, que vai ser agora em agosto, que está saído do forno, e esse recentíssimo, que é um e-book. Não é? Como é que nasceu, Mara? Esse livro, ele... Se o outro eu considero que foi concebido em 2000, esse foi em 1992, um pouquinho mais antes. Opa! Você vai observar aqui no livro que eu uso um filme chinês de 92 como matriz geral de reflexão de temas da filosofia do direito, que é o filme A História de Kyuju. E eu vi esse filme em 1992 aqui no Antigo Belas Artes. E na época eu pensei, olha que filme interessante para trabalhar em aulas e continuo trabalhando até hoje. Nossa! Então são muitos anos, né? Aqui eu tenho apenas uma pequena parte de todo esse trabalho que eu também desenvolvo em paralelo ao trabalho do Shakespeare com o cinema, que você já conhece, né? Que é um trabalho até um pouco mais antigo que o Shakespeare, onde nós sempre procuramos conectar a análise teórica de textos da filosofia do direito com o cinema. Aquilo que para mim no início era apenas um exemplo, com o tempo se tornou um mecanismo de expansão do próprio pensamento filosófico jurídico. Então eu digo que começou em 1992, porque até hoje me lembro do filme. Quando eu revejo o filme, ele está cada vez mais atual. Embora ele retrate ainda uma China pré-globalizada, é um filme interessante, um pouquinho anterior, final dos anos, começo dos anos 90, um pouquinho anterior à globalização, mas é fantástico. E o filme traz várias questões, e a partir desse filme, eu, na verdade, criei os 5 capítulos, porque o livro tem um capítulo introdutório, que é mais metodológico. Eu sempre digo, essa metodologia também está sendo expandida através de cursos, como você mesmo mencionou na introdução. Eu tive a felicidade de conseguir também formalizar, além da disciplina do Shakespeare, 2 disciplinas do pós-graduação da Faculdade de Direito da USP sobre cinema. Uma é sobre cinema geral, outra sobre cinema nacional. E tenho também a disciplina na PUC. Essa surgiu depois da entrevista que eu dei aqui para você. Então, a entrevista deu bons frutos, E eu consegui formalizar uma optativa de 5º ano que é bastante prestigiada pelos alunos de Direito de Cinema. Então, aqui, nesse livro, eu reuni vários artigos que estavam desconectados e ampliei, tem coisas novas, e organizei tematicamente. Então, a partir desse capítulo introdutório, nós temos, na verdade, que são 6 capítulos do livro, 5 capítulos de temas que vão se conectando. Temas da filosofia do direito. Escrevendo o livro, fiquei chateada, eu acho que analiso 20 filmes, ou 21 mais ou menos, mas tem mais de 100 que eu já trabalhei. Nossa! Porque a mente não para. A ida semanal ao cinema. Mas aí eu achei interessante Você vai ao cinema, ao teatro, ópera, Isso. Que mais? Exposição? Eu procuro ampliar o universo de linguagens, não desprezando o livro, mas eu dou prioridade às linguagens visuais e performáticas. Claro. Porque com o texto a gente já trabalha bastante com o texto escrito,
Então, eu não menosprezo a literatura, mas eu deixo Então, a você literatura acha, para por colegas. exemplo, que quando você tem a oportunidade de ver o que está num livro e que está num filme, ou que está numa ópera, ou que está num quadro, não é? Ou em alguma outra manifestação artística, essa transposição ajuda você também a recriar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu preciso ter a minha mente alargada. Uma das coisas que eu coloco aí na apresentação do livro é a necessidade de você estimular que o aluno de direito tenha a sua visão alargada. Claro. Porque o fechamento que o direito faz interpretativo é só estratégico. É o que eu digo aí, só consegue fechar aquele que tem a mente aberta. É essa armadilha cultural que nós temos no Brasil. Os cursos, na verdade, incentivam o fechamento real. Não é? Sim. E aí você tem vários componentes de sensibilidade, humanização, tem outras questões também importantes, mas há um componente interpretativo fundamental. A vida prática exige que você interprete a imagem, não é só texto escrito. É claro, outras leituras Então, de diferentes linguagens. Não, eu, sinceramente, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Assim, eu tenho o maior prazer em rever quando eu... Né, muita coisa a gente inova, mas muita coisa você acaba também repetindo nas aulas. Cada vez que eu revejo um filme, ou cada vez que eu releio uma peça de Shakespeare, para mim há um sentimento do novo. Sempre se descobre coisas novas. Sempre se descobre coisa nova. Né? E eu estou tendo um esforço, como eu disse, pedagógico, não sei se esse vai ser realmente a metodologia que vai ficar. Mas eu faço uma crítica construtiva aos trabalhos que eu tenho visto na área do direito, que agora está acordando, né? Há uma certa febre de se pensar agora no cinema, se pensar no teatro, eu percebo isso. Mas eu não sei até que ponto realmente todos os trabalhos têm por base uma reflexão séria. Eu tenho desenvolvido uma metodologia que você viu aqui no livro, que você vai ver no outro, no e-book, que é analisar a obra toda. Por isso eu não posso falar de 50 filmes num livro. Esse livro aqui, a Amazon contabilizou em páginas escritas, se fosse escrito 380. Eu analiso 20 filmes. 20 e poucos filmes, não chega a 22, 23. Por quê? O que acontece com os textos que eu tenho visto? Só entende quem escreveu. A pessoa pinça algumas ideias da filosofia do direito, que já são por natureza herméticas, e pinça algumas cenas do filme, sem recompor o filme. Só entende, não dá. Não pode. Tem que ter entendimento de ambas as linguagens muitíssimo bem para poder... Por isso que eu disse, Cláudio, eu escrevo os livros a partir da experiência de aula e escrevo para os meus alunos. Né? Acho que todo escritor tem um leitor imaginário, o meu são os alunos. Eu não tenho preocupação com erudição, né? Os colegas, eventualmente, são bem-vindos à leitura, ao comentário, mas eu escrevo para ser compreendida. É claro. Né? Não há coisa mais difícil do que ser claro, né? E essa dificuldade, eu vejo isso até em textos estrangeiros, porque nesse campo interdisciplinar se tornou muito comum coletâneas. Então, você pega 10, 15 pessoas, cada um escreve um artigo. Né? Se você não tem uma visão, pelo menos geral, daquela obra, fica impossível entender o que a pessoa está querendo dizer. Então, eu me pergunto, eu faço essa autocrítica, até que ponto essa interdisciplinaridade não tornaria a filosofia mais hermética? Se já era difícil entender a filosofia sozinha, com comentário esporádico, de uma cena pinçada, não vai ficar ainda mais complexo? Porque eu tenho a esperança de deixar uma contribuição pedagógica, né? Nossa passagem aqui é transitória. Então, o que as pessoas vão dizer? Mais um texto de filosofia que ninguém entendeu. Ela deve ser uma boa professora? Não, eu quero que diga. Não, a gente entende o que ela fala, deve ser fraca. Tudo bem, pode dizer que eu sou fraca. Mas nós enfrentamos essa questão. Né? E eu sempre usei, e uso até hoje, o material pedagógico como um facilitador da compreensão. Não como o contrário, algo que vem, mesmo Shakespeare. O pessoal tem medo de Shakespeare no Brasil, né? Um autor que era popular na sua época é visto como um bicho de 7 cabeças. E não é. É maravilhoso. É maravilhoso. Né? É maravilhoso. E eu parto... Com milhares de interpretações em cada livro. E a gente estava comentando aqui um pouquinho antes sobre politicamente correto. Eu tenho ainda um outro projeto que eu pretendo desenvolver, quem sabe no pós-doutorado. Toda essa visão crítica que a filosofia do direito faz, o que parte da filosofia do direito faz, é baseado no modelo ideal de homem que não existe.
Né? Então, a própria discussão dos direitos humanos hoje pressupõe um homem perfeito, bom, E o politicamente honesto. correto? E o Né? politicamente correto, Então, você purifica o ser humano para protegê-lo. E eu defendo a linha contrária. O maior humanista que nós tivemos, a Bárbara Eleodora diz isso, é Shakespeare. Porque Shakespeare encara o homem com todas as suas mazelas, Claro, suas imperfeições. claro. Né? Então, se existe um humanismo possível, ele tem que surgir dessa percepção e não do recalque dessa imperfeição. A recalque da imperfeição está nos levando à formação de teorias que não servem para nada, que não têm nenhuma conexão com a realidade. Mara, nossa senhora, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença, parabenizá-la pelas 2 obras maravilhosas, estaremos lá no lançamento, se Deus quiser, e gostaria de recomendar a todos os professores de Direito e de outras áreas de conhecimento que lessem essas 2 obras, porque realmente estão maravilhosas, e gostaria de agradecer ao telespectador pela sua audiência. Muito obrigado.